Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas. Esse ano eu estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Vou estar aqui junto com vocês para trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, gostaria de dar um recadinho. Organize com antecedência todo o seu material de estudo para anotações. Organize o espaço físico para que você possa ter melhor aproveitamento das nossas aulas. Combinado? Certinho? Hoje nós vamos estar revisando os tipos de texto que vimos na aula passada. E depois nós vamos observar apenas um desses tipos. Conhecer melhor a estrutura e os elementos. Tipos de texto. Narrativo, que narra um fato, um acontecimento. O descritivo, que descreve algo que pode ser uma pessoa, um animal, um acontecimento ou um lugar. O dissertativo, que consiste na defesa de uma ideia através dos argumentos. O expositivo, que vai explanar, explicar sobre um determinado assunto. O injuntivo ou instrucional, que tem a explicação de um método para a concretização de uma ação. Então, nós vimos aí a revisão dos 5 tipos textuais: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Hoje, nós vamos parar e estudar um pouquinho mais sobre o tipo de texto narrativo. Nas aulas passadas, a gente já viu um pouquinho sobre ele. Agora nós vamos aprofundar, observar melhor o tipo de texto narrativo, a sua estrutura, os elementos que nele apresenta. Vamos começar? Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações dos personagens de um determinado tempo e um espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa, quer dizer a linguagem falada, e nele são narrados, contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo: romance, novela, conto e crônica e fábula. Vimos aí então, texto narrativo é quando narra um acontecimento, um fato, que pode ser real ou imaginário, e nessa narração apresenta alguns elementos dentro do espaço, com personagens que envolvem essa ação. Vimos também que existem diversos tipos de texto narrativo: crônica, conto e fábulas. Certinho? Dúvida? Não, né? Facinho. Vamos dar continuidade à nossa aula? A estrutura do texto narrativo. A apresentação, também chamado como introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local, o tempo em que se desenvolverá aquela trama. O desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Dentro do desenvolvimento pode haver uma complicação, que é aquele conflito que o personagem vai estar enfrentando. Clímax é a parte do desenvolvimento da história que designa o momento mais emocionante da narrativa. É aquele ponto que chama mais atenção do leitor. E o desfecho, também chamado como conclusão, ele é determinado pelo final da história, a parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, o conflito vão sendo desenvolvidos. Compreenderam aí? Viram a estrutura da narrativa? Vamos conhecer, então, um texto narrativo? Acompanhe a leitura comigo para a gente observar depois os elementos da narração dentro do texto. Vamos lá? 3 mercadorias muito estranhas. Um velho camponês, teimoso, com uma mula, precisava atravessar um trecho do caudaloso rio Níger, carregando um leopardo, uma cabra, um saco cheio de inhames. A garotada das aldeias, situadas em margens opostas, sentou-se no chão barrento, na maior algazarra, para ver
como o rabugento conseguiria transpor a perigosa correnteza. A canoa do homem era muito pequena e ele só poderia carregar um de seus pertences a cada vez. Se deixar a cabra, o inhame, disse os meninos, a esfomeada come tudo. Se largar o leopardo com a cabra, o manchado devora o bichinho, opinou outro garoto. Irritado com a zombaria, o aldeão reclamou em altos brados. Vocês não aprenderam, de acordo com as nossas tradições, a respeitar os idosos? Em vez de ficarem criticando, por que não me ajudem? O que vocês fariam se estivessem em meu lugar? Lembre-se, argumentou citando um antigo provérbio: quem é velho já foi jovem. As palavras do ancião, na mesma hora, deixaram a meninada em silêncio. O homem não desistiu e, como não queria perder nada, pôs-se a pensar, agachando à beira das águas lamacenta. No entanto, por mais que quebrasse a cabeça, não encontrava uma solução. E aí, o que você faria? Imagine você na beira de um rio de águas correntes, com uma pequena canoa, tendo que atravessar um leopardo, um saco de inhame e uma cabra. Como que você ia resolver isso? Vamos imaginar, se ele deixasse a cabra e o leopardo para levar o saco de inhame, não ia dar certo. O leopardo e a cabra junto não ia dar certo. Não tem essa opção. Pense em outra. E se ele levar então o leopardo primeiro? Ficaria o inhame e a cabra. Também não vai dar certo. A cabra vai comer o inhame. E agora? Como será que ele resolveu? Alguém conseguiu decifrar? Alguém conseguiu encontrar uma tática? Querem conhecer o final da história? Então vamos comigo. Final do conto da adivinhação. O aldeão, desesperado, recorreu a um lavrador de cabelo grisalho, montado em um burrico a caminho de um mercado distante dali. Primeiro, disse o homem, depois de coçar a cabeça com um instante, você tem que remar com a cabra para o outro lado da margem e deixar o leopardo com o saco de inhame. Esse animal, como todos bem sabemos, não gosta de comer raízes. Depois, continuou ele, atravesse para cá, carregue o saco de inhame para lá. Ao voltar, traga a cabra com você. E para completar a travessia, arremetou, leve o leopardo e em seguida retorne para buscar a cabra. Foi assim, finalmente, que o camponês atravessou o rio. De acordo com o ditado africano, ninguém deve rir de um velho. Rogério Andrade Barbosa. E aí, conseguiram perceber de que maneira que ele tinha que fazer a travessia? Tinha que levar, primeiro, a cabra e deixaria o leopardo com o inhame, porque ele não gosta de raízes, certo? Depois ele voltaria, pegaria o outro, que seria o saco de inhame, leva, traz a cabra de volta, deixa aqui, leva o leopardo, volta, pega a cabra e leva de novo. Então, bem difícil, hein? Quem conseguiu acertar? Quem conseguiu está de parabéns, muito bem. E aí, gostaram do conto? Muito bom, né? Pode pesquisar outros contos de adivinhação. É muito bom, muito legal a gente tentar descobrir de que maneira que vai chegar ao fim dessa narrativa. Qual vai ser o desfecho dessa narrativa?
Certinho? Agora vamos pegar esse texto que a gente leu e vamos observar, analisar a estrutura desse texto. Qual parte é a apresentação, qual é o desenvolvimento, qual parte é o desfecho e qual parte é o clímax. Vamos lá? Vamos conferir comigo. Apresentação e introdução. Está no primeiro parágrafo do texto. Um velho camponês, teimoso, com uma mula, precisava atravessar um trecho de caudaloso rio Níger, carregando um leopardo, uma cabra e um saco de inhames. Vocês viram que na apresentação do texto tem quem vai participar da história, onde tudo está acontecendo, o tempo que isso está acontecendo. Perceberam? São os elementos que fazem parte da introdução. O desenvolvimento é toda a narrativa, é o contexto da narrativa. Vocês podem ver que é a parte maior do texto, é como que foi acontecendo, é onde os meninos aparecem, começa a zombar daquele velho homem. Tudo isso faz parte do desenvolvimento. A complicação. Qual é a complicação? O que ele tinha de difícil? A canoa era pequena, ele precisava carregar os seus pertences e o rio tinha uma correnteza muito grande. Era a complicação. Era o que ele tinha de dificuldade. O clímax. Qual foi o momento da narração mais emocionante? Que mais chamou a atenção? O momento em que os garotos, eles começam a zombar do velho aldeão. Esse momento é o clímax, é o momento mais emocionante da história. E o desfecho? Qual foi o desfecho? Foi quando o homem apareceu e resolveu todo o problema para o velho aldeão. Certinho? Então, nós temos aí a introdução, o desenvolvimento, uma complicação. Nessa história tinha uma complicação, mas nem todas têm, mas essa tem uma complicação. O clímax e o desfecho são a estrutura da narrativa, é o que compõe um texto narrativo. Agora nós vamos observar os elementos de uma narrativa. O que tem dentro daquela narrativa, o que precisa ter para que o leitor consiga compreender melhor o meu texto. Vamos lá? Vamos conhecer juntos? Os elementos da narrativa: narrador, tempo, enredo, espaço e personagem. Vamos observar cada um separadinho. O narrador é aquele que narra a história. Divide-se em dois: narrador observador, narrador personagem e o narrador que é o mesmo narrador onisciente, certo? Vimos aí os elementos da narrativa: narrador, tempo, espaço, enredo, personagem. Falamos do primeiro, o narrador. São dois tipos: narrador personagem, que é aquele que está lá dentro da história, participando da história, e o narrador observador, é aquele que observa a história e relata o acontecimento. Ele não participa da história, ele apenas observa e relata o acontecimento. Vamos agora observar específico cada narrador. Narrador personagem. A história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa das ações. Nós temos aí, quem é essa primeira pessoa? O eu, o nós, quando estiver com outras pessoas naquele momento, ele pode também escrever nós. Mas nós temos a primeira pessoa, eu, no singular, e a primeira pessoa no plural, nós. Então, no narrador personagem, nós temos o narrador participando da história. Compreenderam? Certinho? Vamos ver então o próximo narrador, que é o narrador observador. Vamos lá. Narra em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da história. Ele apenas observa e faz o relato do acontecimento. Nesse caso, a narração vai ser escrita em terceira pessoa. Ele, quando é no singular, e eles, quando for no plural. Compreendido? Fácil, né? Narrador, observador, ele apenas observa, olha e narra o que aconteceu. Narrador, personagem, ele está dentro da história, ele participa da história. Dúvida? Não, né? Tá molezinha, não tá? Vamos dar continuidade aos elementos da narração?
Enredo. Trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que desenrolam as ações. E eles são classificados em enredo linear e enredo não linear. Professor, o que é enredo linear? É aquele que é contado pelo calendário. Os acontecimentos vão contando seguindo um calendário, seguindo uma ordem. E o não linear é aquele que não tem ordem. Ele pode ir lá para daqui 10 anos ou voltar, contar o fato da sua infância. Então, esse é o enredo linear e o enredo não linear. Como eu disse, linear segue uma sequência do calendário de dia e o não linear, ele pode pular etapas, pular fases, voltar ao passado, por exemplo, ou então avançar 2, 3, 4 anos. Dúvida? Então vamos lá. Os personagens nós temos, são aqueles que compõem uma narrativa, sendo classificada em principais e secundários. Olha só os personagens. Eles são aquelas pessoas que participam da narrativa, mas tem 2 tipos. O personagem principal é aquele que está na frente, que participa mais da narração. E os secundários é aqueles que ficam mais por trás, que a gente chama de coadjuvantes da narração. Certinho? Vamos continuar. O tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narração. Por exemplo, uma data, um momento específico. E ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico vai contando as horas, os tempos, né? Que vai lá no enredo linear. E o psicológico, às vezes, acontece só no pensamento do personagem. O outro ponto da narrativa é o espaço, o local onde a narrativa se desenvolve. Podem ocorrer num ambiente físico, psicológico ou social. O físico é o lugar específico. Psicológico, às vezes, pode ser criado só na imaginação do personagem. E o social é que envolve todos os personagens daquela narrativa. Compreenderam? Conseguiram observar aí os elementos da narrativa? Enredo, personagem, tempo e espaço. Esses são os elementos que fazem parte de uma narrativa. Agora nós vamos observar os tipos de discurso da narrativa. São 3, mas nós vamos observar só apenas 2, que é o que a gente mais tem contato no 5º ano. Primeiro, o que é um discurso narrativo? É uma forma como as falas dos personagens são introduzidas numa narrativa. Nos textos narrativos, é através da voz do narrador que conhecemos o desenrolar da história. É as ações dos personagens, mas através da personagem que conhecemos as suas ideias, opiniões e sentimentos. A forma como a voz dos personagens é introduzida na voz do narrador, que nós chamamos de discurso, que pode ser o discurso direto ou indireto. O discurso direto é a própria personagem que fala. O narrador apenas reproduz a fala do personagem. No discurso indireto, o narrador ele interfere na fala do personagem. Então, olha só, nós vimos que existe 2 discursos, que o discurso é a forma como a voz do personagem aparece no texto. É o discurso direto e o indireto. O direto é o que a gente mais vivencia, é o que a gente mais conhece, que é quando o narrador observa e ele narra, conta a fala do personagem. Ele escreve do jeito que o personagem falou, discurso direto. O indireto é quando ele faz intervenção na fala do personagem. Fácil, né? Vamos agora voltar lá no texto das 3 mercadorias e vamos observar os elementos dentro da narrativa. Acompanhe comigo, por favor. O narrador desse texto, ele era um narrador observador. O enredo, um velho camponês que precisava atravessar um rio com os seus pertences e tinha alguns problemas que impediam, como a canoa pequena,
atravessar a correnteza, carregar um leopardo, uma cabra e um saco de inhames sem perder nenhum. Esse era o enredo da história. Os personagens principais, o camponês e o lavrador. Personagens secundários, as crianças, a cabra e o leopardo. O tempo, nessa história, o tempo não está indicado, não mostrou. Nesse caso, não há um tempo indicado. E o espaço? Tem, em algum lugar na margem do rio Níger, na África. E o discurso? Direto ou indireto? Direto, pois o narrador apenas reescrevia, dizia da maneira que o personagem estava falando. Conseguiram entender? Conseguiram identificar os elementos dentro da narrativa? Que bom! Nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Vamos fazer uma conclusão do que nós estudamos hoje? Vamos lá! Texto narrativo narra um tipo de texto que conta uma sequência de fatos, seja ela reais ou imaginários, nas quais apresentam uma estrutura, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. No texto apresenta alguns elementos como narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Alguns exemplos: história em quadrinho, fábulas, contos, crônica e entre outros. Conseguiram entender? Ficou tudo mais claro agora? Espero que sim. A nossa aula está chegando ao fim. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido bastante. E não se esqueçam, todo o nosso material de estudo, as nossas aulas online estão disponíveis na plataforma Palmas Homeschool. Bons estudos e um grande abraço!